Meus amados irmãos, todos nós precisamos compreender que na vida cristã é necessário que nós busquemos a maturidade, que nós busquemos o crescimento. E maturidade cristã, ela nunca pode ser aferida por tempo de membresia. Porque você pode ter pessoas mais de 40 anos na igreja, mais de 50 anos na igreja, mais de 60 anos na igreja, mas que ainda são crianças. São crianças pela sua atitude, são crianças pelo seu comportamento, têm os cabelos brancos de estar na igreja, mas agem de uma forma infantil. São birrentos, são briguentos, são insubmissos, são rebeldes, são conflituosos, agem de forma imatura, de forma ingênua, são crianças. Então é importante que todos nós compreendamos que maturidade cristã nunca é aferida por tempo de igreja. Mas maturidade cristã ela é aferida por comportamento, por atitude e por bom testemunho. A palavra de Deus ela nos encoraja a buscar maturidade cristã. São vários os textos bíblicos que nos mostram acerca da importância e da necessidade de nós buscarmos a maturidade cristã. Um texto que rapidamente eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra em Efésios 4:13. Efésios 4:13, a palavra de Deus assim nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e aqui vem a questão da maturidade, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, sobre a maturidade cristã, eu rapidamente, então, à luz desse texto, destaco 3 afirmações, conforme já está em tela. Primeiro, deve ser o alvo de todo cristão. Você deve buscar crescer, você deve buscar ser um cristão maduro. Segundo, não pode ser medida pelo tempo de igreja, como nós já discorremos, e principalmente ela é evidenciada não pelo discurso, mas a maturidade cristã, sobretudo, ela é evidenciada pela prática da palavra de Deus. Quando é que você vai encontrar um cristão maduro na igreja? Quando você vê que ele vive aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele pratica a palavra de Deus. Para nós podermos compreender melhor essa passagem, é de suma importância que nós venhamos aqui a discorrer sobre quem eram os destinatários dessa mensagem. E agora, no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos 2 novas características dos destinatários dessa mensagem, daqueles que receberam essa carta escrita por esse autor desconhecido. Vejam vocês o versículo 12, que diz o seguinte: com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos. Oráculo significa sabedoria, né? Então não é uma expressão que a gente ouve todo dia. Então seria uma boa tradução a seguinte: quais são os princípios elementares da sabedoria de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. A gente aqui vê um desabafo do pastor, né? Ele olhando para aquela comunidade fala assim: vocês têm tanto tempo na igreja, vocês têm tanto tempo de membresia, de filiação, vocês deviam ser mestre. Mas aqui estou eu de novo, ensinando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, porque eu não vejo transformação na vida de vocês. Esse é o desabafo aqui do pastor, que ele não sabe quem é, mas ele desabafa, ele olhando a situação da igreja diz: olha, pelo tempo de conhecimento que vocês têm, pelo tempo de ensino que eu tenho ministrado a vocês, vocês deveriam ser mestres. Mas vocês ainda são crianças. E olha que interessante, né? Decorrido ao tempo. Decorrido ao tempo. Então, 2 informações que a gente pode tirar aqui sobre quem eram os membros daquela comunidade, os destinatários dessa mensagem. Eram pessoas que tinham experiência na vida cristã quanto ao tempo. Que isso aqui fique bem destacado. Quanto ao tempo. E eles tinham sido bem instruídos na fé. Vejam, não é que faltava por parte deles conhecimento, instrução, orientação. Eles tinham recebido. Mas o que faltava era o quê? Comprometimento,
o que faltava era prática, o que faltava era viver aquilo que eles tinham aprendido. Por esta razão, eles eram o quê? Imaturos, crianças, ingênuos. Necessitava que o pastor repetisse novamente os princípios elementares da sabedoria de Deus.